Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente vai tratar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro latindo, me perdoem, mas não tem como calar a boca do cachorro do vizinho. E vamos para mais um vídeo. Bom, a gente vai relacionar então as medidas que podem aparecer dentro de um triângulo retângulo, levando em consideração que essas medidas são referentes a um ponto principal, ou melhor, a uma reta principal, que é a reta suporte, que dá a altura do triângulo retângulo relativo à hipotenusa, ou seja, a hipotenusa torna-se a base do triângulo e a altura vai ser relativa a ela. Quando tivermos um triângulo nesse formato, não importa se ele está deitado ou em pé, se a altura for relativa à hipotenusa, então, primeiro nós vamos ter o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Depois, o cateto C quadrado, ele é equivalente a A, que é a hipotenusa, vezes o pedacinho N, que interpretando esse lado N, é a projeção, é a sombra, se nós colocássemos uma lanterna aqui, seria a sombra ortogonal desse segmento sobre a hipotenusa. Analogamente, o B ao quadrado é igual a vezes N, vezes M, B vezes C, o lado B vezes o lado C é igual a hipotenusa vezes a altura, e a altura ao quadrado é igual ao produto dos dois segmentos construídos através da hipotenusa. Bom, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo que traz um triângulo retângulo parecido com aquele, no mesmo formato, do mesmo jeito, com algumas letras e dois números aparecendo. Os dois números são a hipotenusa, que é 50, e o N, que é 18. Vamos encontrar, então, todos os valores. Primeiro, vamos encontrar o valor do C, que no desenho está representado pela letra W. Logo, C ao quadrado é A vezes N, substitui-se o valor, a gente calcula todos os números, e o resultado do W vai ser, então, igual a 30. Tá? É só multiplicar e depois extrair a raiz quadrada. Para encontrar agora o próximo valor, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de Z. Z representa aqui a letra B. B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado, que é a hipotenusa. Substituindo os valores e fazendo o cálculo, temos então que Z vale 40. Para o próximo caso, B ao quadrado igual a A vezes M. Nós vamos encontrar agora o valor de X. Substituindo os valores, fica 40 ao quadrado igual a 50x. Portanto, 50x é igual a 1600. Logo, x é igual a 32. E aí a gente encontra então o próximo valor, que é x. Para determinar a altura, nós vamos usar a relação hipotenusa vezes altura é igual à multiplicação dos dois catetos. Portanto, 50 vezes h é igual a 40 vezes 30. Passando 50 dividindo, encontramos então que a altura vale 24. Resumindo, a gente utiliza as fórmulas e encontra todas as relações aqui. Vejam que eu não estou lendo explicitamente todas as operações que aparecem aqui, porque são operações básicas, tá? É só multiplicação, divisão e potência. Essas são as operações que a gente está realizando aqui. Então é só ver o vídeo com calma, fazer os cálculos também no caderno, que dá para acompanhar tranquilo. O segundo exemplo, ele é um exemplo um pouco mais trabalhado. Não um exemplo complexo, mas pelo menos tem uma imagenzinha diferente da anterior, tá? Claro que se a gente rotacionar esse desenho aqui, a gente encontra o mesmo triângulo que tinha aqui anteriormente. A gente tem duas informações. Aqui é a informação do N, que é 1,6, e a altura, que é 1,2. A pergunta é a seguinte, na figura, a distância da casa à estrada é 1,2, ou seja, essa é a altura relativa à hipotenusa, que seria a estrada. E pede para a gente calcular essas três informações. Primeiro, a distância da árvore à caixa d'água, ou seja, a hipotenusa, calcular a menor distância, é claro. B, qual que é o valor da menor distância entre a casa e a árvore? Então vamos calcular essa distância, casa e árvore, é o item B, né? A letra B, e o item C, que vai ser calcular da casa à caixa d'água, que seria a letra C na fórmula anterior. Vamos começar pela distância da hipotenusa. Bom, eu sei que a altura ao quadrado é m vezes n. Por que eu estou usando m vezes n? Porque são as duas informações que eu tenho. Ó. M, a altura, e aí nós vamos usar a altura para calcular o m. Bom, substituindo os valores, fazendo o cálculo, nós vamos descobrir que o m vale 0,9 km. Então,
Já que vale 0,9 km, a gente vai pegar o 0,9 e somar com 1,6, porque não é só para calcular o valor de M, é para calcular o valor de A, ou seja, o A vale 2,5. Letra B, calcular a menor distância entre a casa e a árvore. Bom, então casa árvore seria o lado B do triângulo. Então B ao quadrado é A vezes N, logo B ao quadrado é 2,5 vezes 0,9, na verdade não é A vezes N, é A vezes M. Deixa eu só colocar um Mzinho aqui. E no outro, agora vai estar correto 100%. Vamos lá. Então, retornando aqui o slide, A vezes M, substitui esses valores, multiplica, depois tira a raiz quadrada, o resultado vai ser 1,5 km. Então, essa distância aqui da árvore até a casa, 1,5 km. Para calcular então agora a distância da casa à caixa d'água, a gente vai usar o lado C. Esse aqui é o lado C. A gente pode usar o teorema de Pitágoras, ó, C ao quadrado é esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, encontra o C, ou simplesmente faz A vezes N. O A é 2,5 e o N é 1,6. Multiplica-se, depois extrai a raiz quadrada, o resultado é 2 km. Portanto, assim, utilizando as fórmulas que aparecem na apostila, na aula 15/16, de triângulos e retângulos, a gente encontra então o valor de qualquer relação métrica de triângulos retângulos, ok? Até mais e qualquer dúvida no WhatsApp. Falou, pessoal!